Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. né? É, eu gostaria de informar, que essa palestra de hoje, no eixo temático de insumos farmacêuticos, é parte da programação da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Nós temos, dentro do nosso programa educacional, atividades que estão encaixadas em 7 eixos temáticos. O primeiro deles, ou um deles, é análises clínicas e toxicológicas, o outro é educação em ciências farmacêuticas, o outro, recém-criado neste ano, é biodiversidade, insumos farmacêuticos, que é o nosso tema da palestra de hoje, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde e tecnologia farmacêutica e de cosméticos. Essas atividades acontecem todas as segundas-feiras do ano, no horário das 18 às 19h30. O nosso calendário é divulgado no site da academia e também nós enviamos mensagens àqueles que fazem parte do nosso cadastro do programa educacional. Eu sou Lauro Moreto, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, também presidente emérito e secretário-geral dessa diretoria. Eu também atuo como coordenador desse grupo, desse eixo temático, em que fazem parte vários dos nossos colaboradores, inclui o Rui Seabra, a Diana Marcellini, o professor Marco Antônio Stefano, o Leonardo, enfim, outros companheiros que fazem parte desse grupo, e nós temos, sob nossa responsabilidade, organizar as atividades dentro do nosso eixo temático. Essa atividade que vamos iniciar, que é para falar sobre radiofármacos, aspectos tecnológicos e mercadológicos, vai ser apresentada pelo professor e doutor Ralph, ele tem um nome que a gente não quer errar, então vou ter que ler direto. Ralph Santos Oliveira. Ele é professor de radiofarmácia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e também presidente da Associação Brasileira de Radiofarma. O escopo dessa apresentação é para discutir a radiofarmácia em alguns eixos temáticos dentro dela mesma. Ou seja, ela tem evoluído enormemente nos últimos anos, com avanços tanto na área de diagnóstico quanto terapêutica. Nesse contexto, o número de novos radiofármacos tem aumentado expressivamente, em particular aqueles utilizados pela terapia alfa. Associado a isso, o mercado tem evoluído tanto em termos de investimento como de novas oportunidades, sendo um nicho bastante específico. Por fim, resta a questão do ensino em radiofarmácia, que continua a ser um grande desafio para todos nós. Então, eu quero convidar o nosso companheiro e nosso colega do CTT de DCB, que é o Ralph, para expor essa temática de radiofármacos, aspectos tecnológicos e mercadológicos. Quero informar já de antemão que as perguntas que aqueles que participam desse evento querem fazer, registre no site, no nosso chat, que assim, pela ordem, a gente depois vai fazer ao final da apresentação. A palestra terá duração de 50 minutos e nós destacamos o tempo restante desse período para debate, com previsão da gente encerrar a atividade às 19h30. Ralph, muito obrigado por estar conosco e se dispor e se propor
a discutir esse tema tão inovador entre os profissionais que atuam na área das ciências farmacêuticas. Muito obrigado e a palavra é sua. Obrigado, Lauro. Obrigado, associação. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar, abordar a radiofarmácia, né? A gente já tem, quer dizer, a gente vem trabalhando no tema há mais de 15 anos e acho que o Brasil está começando a criar uma maturidade fora das instituições públicas federais no tema, tá? Então, eu vou tentar trazer um pouco do que a gente tem avançado em radiofarmácia no Brasil. Vou trazer um pouco também do nosso cenário, vou trazer um pouco da importância da radiofarmácia no contexto loco-regional, e aí uma visão muito local do tema. E, por fim, abordar um pouco também a questão do ensino e da educação em radiofarmácia, tá? Então, agradecendo o convite, eu vou dar, então, continuidade, eu vou iniciar a apresentação. Então, vou falar um pouquinho do histórico, tá? A medicina nuclear, né, ela foi instaurada em 1946, lá em pós-guerra, início do pós-guerra, final de 1945 é a guerra, em 46 se estabelece a medicina nuclear, onde a gente tem, então, como marco a comercialização pela Abbott dos primeiros radiofármacos no mundo, tá? A radiofarmácia ela veio muito a rebote, demorou aí 14 anos, mas em 1960 a Associação Brasileira de Farmácia, a Associação Americana de Farmácia, ela então reconhece a radiofarmácia ou a farmácia nuclear. Durante algum tempo se usou farmácia nuclear como nomenclatura oficial, estabelecendo então a correlação direta entre radiofármacos, medicina nuclear e a radiofarmácia, né? Aqui no Brasil, a gente tem dois pontos muito distintos em relação à radiofarmácia. A gente tem até 2006 um cenário bastante pontual e pós-2006 um cenário outro também bastante característico. Então, em 2006, a gente tem um cenário onde toda a produção, comercialização, distribuição, extração e distribuição dos radiofármacos, ele é monopólio da União, exclusivamente, e aí, sendo monopólio da União, o detentor desse monopólio, a grande mãe da radiofarmácia no Brasil, é, então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde ela, por meio dos seus institutos, ela, então, cria as políticas em radiofarmácia. Dentre os institutos, a gente destaca o Instituto de Engenharia Nuclear, aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, o IPEN, o CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Minas Gerais, e, por último, o mais recente, a telinha de produção de radiofármacos, o Centro Regional de Ciências Nucleares do Norte e Nordeste, que é o CRCNNE. Então, até 2006, nós não tínhamos nenhuma regulamentação específica sobre o tema, nem em termos sanitários, nem em termos profissionais, e a gente também tinha, então, um grande limbo legislativo em relação à radiofarmácia, tá? O que isso gerou? Então, isso gerou uma necessidade da quebra do monopólio, e aí é que eu faço uma alusão, a quebra do monopólio ela não ocorreu à revelia da comissão, era um desejo da Comissão Nacional de Energia Nuclear que o monopólio fosse quebrado, que o mercado fosse expandido, que a oferta fosse aumentada, tá? Então, em fevereiro de 2006, com a emenda constitucional 49, se excluiu de maneira total o monopólio da União relativo à produção, comercialização e à utilização de radioisótopos para usos médicos, agrícolas e industriais, tá? Então, lá em 2006, nós tivemos, então, a quebra do monopólio e, então, a abertura desse novo mercado para indústrias nacionais e internacionais,
mas indústrias que viessem a ter interesse no mercado de radiofarmácia. Tá? Qual foi o impacto da Emenda Constitucional 49? Foi um impacto profundo, né? Porque ela gerou a necessidade de uma regulamentação técnica específica, e aí aqui eu estou falando muito propriamente em relação a mementos e a técnicas específicas, monografias da farmacopeia, entendimentos das nomenclaturas oficiais, estrutura e arcabouço técnico-legislativo, né? Necessitou a definição legislativa, principalmente em termos de fiscalização, funcionamento, autorização e as licenças. Tá? Faço aqui um histórico, o Lauro sabe disso muito bem. Em 2006, a Anvisa estava recém-criada, a Anvisa foi criada em dezembro de 99, então ela não tinha nem completado ainda seus 6 anos de idade, ela estava muito nova e foi arremessado no colo da Anvisa a questão dos radiofármacos, né? Então, e aí, obviamente, dentre as outras necessidades, as implicações da emenda constitucional, a gente também teve então, a questão do regulamento e das metodologias de análise, né? Aqui eu gostaria, aqui ou no próximo, aqui principalmente, as ações desencadeadas, né? Então, a primeira ação que foi desencadeada foi a criação do GT em radiofarmácia na Anvisa, que visava, isso ainda em 2006, tá? A definição da regulamentação específica, principalmente nos termos de inspeção, funcionamento, autorização e registro. Tá? A criação da Comissão de Radiofarmácia na Farmacopeia, que, então, fundamentou a definição de regulamento técnico de análise. Tá? Aqui, Lauro deve se lembrar certamente, nessa época, a Farmacopeia Brasileira, ela não estava vinculada ao Ministério da Saúde, muito menos à Anvisa. A Farmacopeia fazia parte da Presidência da República como secretaria especial. E o Celso Bittencourt, que era o presidente na época, ele foi um entusiasta enorme e deu um grande auxílio na formação do GT, na época CT de radiofarmácia, dentro da Comissão de Radiofarmácia. Tá? E aí, dentro desse CT de radiofarmácia, a gente teve como primeiro coordenador o professor José Carlos Barberi, né, que também é do Sindusfarma e sempre atuou na radiofarmácia, muito no estado de São Paulo, como nosso grande capitão nesse primeiro momento, precisando aí de um arcabouço mais sólido. Né? Então, tanto a Anvisa quanto a Farmacopeia, e nessa época a Farmacopeia e a Anvisa não eram vinculadas, elas então desempenharam papel fundamental no desempenho, na formulação da política nacional de radiofarmácia. Tá? Não posso esquecer também, tá? Aqui eu acho que eu não coloquei, pelo menos eu não me lembro, do papel do Conselho Federal de Farmácia. Tá? Em concomitância e muito rápido na tomada de ação, o Conselho Federal de Farmácia também criou um GT de radiofarmácia, que é ativo até hoje, aonde então a gente começou a trabalhar não só a parte técnica e legislativa sanitária, mas também a parte de técnica legal de análise, como a gente também começou a solidificar o arcabouço profissional do farmacêutico nessa atuação na radiofarmácia. E isso ainda era o Jaldo, que era presidente, criou o GT lá em 2006 ainda, depois de 2007, e em 2008 teve, então, as primeiras resoluções do Conselho Federal de Farmácia, regulamentando a profissão do radiofarmacêutico no ambiente nacional. Então, só como marco histórico, nós tivemos... Então, lembrando, nós começamos a trabalhar com isso lá em 2006. Em 2009, então, nós temos as primeiras publicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no tema. Então, ela traz a RDC como marco histórico, foi a primeira resolução a tratar do registro de radiofármacos. Nós tivemos a reboque, a RDC 64,
também de 2009, que trabalhou, então, que trouxe o arcabouço das boas práticas de fabricação. E, por fim, ainda em vigor, a 63 e a 64 não estão mais em vigor, já foram substituídas por legislações mais recentes, de 2022, tá? E, por fim, a RDC 38, que ainda está em vigor, que trata, então, dos serviços de medicina nuclear, e dentro da RDC de medicina nuclear, vem, então, as radiofarmácias hospitalares, tá? Que é o grande segmento de radiofarmácia. Se nós considerarmos que farmácia industrial, na época, lá em 2008, nós só tínhamos 2 indústrias, o restante todo é radiofarmácia hospitalar, né? Pois a gente ainda tem um segmento muito grande de radiofarmácia hospitalar, a tendência é que esse segmento ele venha a ser substituído, ou pelo menos ele seja diminuído pelas radiofarmácias centralizadas, e o segmento de indústria ele continue ainda bastante reduzido, dado o gasto e a necessidade que se tem para se criar uma indústria de radiofármacos, tá? Mas de todas essas, a RDC 38 ainda está em vigor, tá? A RDC 38 estava com previsão de começar a se trabalhar numa nova versão a partir do ano passado, mas a gente já está em abril de 2023 e até agora a gente não teve mais input da Anvisa em relação a isso. Mas a Anvisa, estou falando isso como associação, nos procurou dizendo que ela iria criar um comitê para reavaliar a RDC 38, mas isso, pelo menos, a associação não está sabendo do segmento que foi dado. Então, a RDC 63 ela traz um marco importante, porque ela define o que são radiofármacos, né? A despeito da farmacopeia ter definido com anterioridade, né, a legislação nacional, ela então se solidifica e consolida com um entendimento da RDC 63, que define radiofármaco como preparações farmacêuticas com finalidade diagnóstica ou terapêutica, que, quando pronta para uso, contém um ou mais radionuclídeos. Compreende também os componentes não radioativos para a marcação e os radionuclídeos, incluindo os componentes extraídos dos geradores de radionuclídeos. Então, a RDC 63, ela sacramenta o radiofármaco como medicamento e, logo, como medicamento, então, sendo privativo do farmacêutico, mas, acima de tudo, inserindo ele de maneira muito firme dentro do escopo de ações da Anvisa, dentro do escopo de ações do CFF, e aí, certamente, dentro do escopo de ações da própria farmacopeia brasileira, né? Eu sempre trago em pauta, embora possa parecer um pouco deslocado, mas eu gosto de trazer em pauta a questão da nota técnica 67, lá de 2013, porque ela corrige uma confusão que a RDC 38, na época, criou, tá? Onde ela estabelece no seu item 6.7, tá? O que aconteceu? A RDC 38, no 6.7, ela diz que a manipulação de radioisótopos ou radiofármacos pode ser feita por qualquer profissional de nível superior, tá? E aí ela entrou em contradição com a 63, entrou em contradição com as legislações do CFF, e isso, durante muito tempo, criou muita confusão dentre os escopos de atividades dos seus respectivos profissionais, tá? Então, em 2013, após 5 anos de reuniões com a Anvisa, nós conseguimos, então, a nota técnica 67. Lembrando que eu estou falando da gente, associação, isso foi uma ação conjunta, Associação Brasileira de Radiofarmácia e Conselho Federal de Farmácia. Desde 2008, a gente vinha solicitando ou a correção da resolução ou a emissão de uma correção por via ou de resolução específica ou de nota técnica. Veio por nota técnica, aonde então ela estabelece que a responsabilidade técnica pela preparação e administração de radiofármacos é de responsabilidade profissionais na área de saúde, com registro do Conselho de acordo com as competências profissionais. Então, ela aqui, então, corrige o problema de só ser profissional com nível superior, bota nível superior na área de saúde e com as competências definidas. E aí, só quem pode manipular radiofármaco, só quem pode manipular medicamento é farmacêutico, e isso, então, sacramenta o entendimento final em relação a
a manipulação, produção, comercialização, distribuição, fracionamento dos radiofármacos. Por que que o radiofármaco é um assunto em voga e por que que ele é talvez um dos nichos que mais tem a crescer em termos de mercado, que mais tem a crescer em termos profissionais e que mais tenha aspecto estratégico para um país como o nosso que domina o ciclo do combustível nuclear. Alguém falou? Eu posso seguir? Pode seguir, não houve nenhum problema, acho que alguma interferência mínima. Tá bom. Segue. Ok. Então, a gente tem, dentre os medicamentos mais tecnológicos e certamente mais estratégicos, eu não vislumbro nenhum outro mais percentualmente encaixado do que o radiofármaco, né? Por quê? Eu gosto de botar essa imagem porque ela traduz muito bem o que o radiofármaco me traz de vantagem, tá? Então, o que a gente tem aqui das técnicas disponíveis de imagem, tá? Nem vou botar o raio-x está muito abaixo dessa escala de sensibilidade, tá? Mas a gente tem a ressonância magnética espectroscópica, a gente tem a ressonância magnética do tipo SMART, que é a ressonância magnética inteligente. Nós temos a bioluminescência, a fluorescência, microbolhas, vem crescendo demais, mas no topo da carreira, cá em cima, como melhores e maiores modalidades de imagem com sensibilidade, tem o PET, que é a tecnologia para emissão de pósitron, e o SPECT, que é a tomografia, é a emissão de fóton único acoplado à tomografia computadorizada, e aí ambos usando radiofármacos como medicamentos, como fonte natural deles, como sendo, então, as modalidades mais sensíveis. Além da sensibilidade, né? Qual é a outra grande vantagem do radiofármaco? É a nossa translação. É muito fácil eu sair de um modelo animal para um modelo humano. Isso significa o quê? Isso significa, em termos práticos, que eu tenho a possibilidade de fazer um ensaio pré-clínico muito semelhante a um ensaio clínico, com resultados muito próximos, e eu consigo, então, agilidade nos meus processos de licença, patenteamento e obtenção de novos produtos. Tá? Microbolhas têm crescido demais, mas muito nos Estados Unidos, mas ainda tem o problema da translação bastante grande, ainda é uma limitação muito grande. Tá? Ele funciona muito bem em modelos de pequeno porte, mas quando a gente joga para seres humanos, a gente ainda tem uma dificuldade. Estados Unidos tem trabalhado fortemente nas técnicas de microbolhas, com resultados bastante impressionantes nos últimos anos, mas ainda enfrenta o problema da translação. Tá? Fluorescência é uma excelente modalidade, mas também tem uma translação muito dificultada, assim como a bioluminescência. Tá? Em termos práticos, o que isso me traz? Tá? Gosto de trazer esse exemplo, quem já viu minha palestra pode estar achando que é repetido, mas eu acho que quem não viu são exemplos bastante didáticos de se entender. Então, exemplo clássico, caso clínico, paciente caucasiana, sexo feminino, 20 anos, perda da fala. Acordou com afasia, não estava falando. O que a gente faz no SUS? Tomografia computadorizada. Né? E aí, tomografia computadorizada nada do que mais é do que uma grande foto estática. Né? E aí você não detecta nenhuma alteração. Né? Absolutamente nada. Refazemos o teste, essa paciente volta para a neurologia, volta para a medicina, faz de novo, e aí a gente faz o quê? Uma ressonância magnética. Né? E aí, na ressonância magnética, a gente identifica aqui uma alteração. Tá? Essa alteração pode ser absolutamente qualquer coisa, porque diferente da tomografia computadorizada, a ressonância magnética ela é uma foto também estática, né? Onde a gente usa um marcador, que é o gadolínio. Então, esse marcador ele vai me definir que eu tenho alteração. Tá? Mas se essa alteração é um ponto tumoral,
é uma microcalcificação, é uma cisticercose cerebral, isso aí já não vai ter uma certa, e não vai ter especificidade para isso. E aí, usando a tecnologia do PET, né, que é usando o radiofármaco, e aqui o composto marcado com carbono 11, a gente aí sim detecta o motivo da perda da fala desse paciente, né? E aí sim, duas regiões bastante hipercapitantes, né? Muito condizente com a região de foco tumoral, e aí sim, coisa que você não vê no CT, nem na ressonância magnética, tá? E aí você detecta aqui no PET, porque você tem uma imagem metabólica desse tumor, você consegue identificar o comportamento tumoral, né? Diferente desses aqui que são imagens estáticas. E, além do mais, me traz aqui a confirmação de que o único ponto que eu vi aqui no gadolinho também é um ponto tumoral. Então, isso representa, em termos de outcome, né, de desfecho para o paciente, alterações drásticas. Eu tenho um paciente operável e um paciente inoperável. Eu tenho um paciente onde eu possa fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia, né, tentando reduzir o volume e fazer uma ressecção, um paciente onde eu não possa fazer mais nada e ele vai, então, entrar em processo de tratamento paliativo e óbito. Tá? Então, essas nuances, entendo, eu não sou médico, mas a gente acaba estudando um pouco mais, mas essas nuances, elas levam, né, de forma muito clara, a demonstrar, então, a habilidade do radiofármaco como um grande agente de transformação da vida do paciente. Tá? E aí, aqui, isso tem que ser, obviamente, colabado com a questão do custo para o sistema de saúde, tá? Tanto particular quanto o sistema público. Se eu detecto com mais precocidade, eu consigo tratar de maneira mais eficiente, com menos internação, com menos asilamento e com maior eficácia. Tá? E maior eficácia significa um paciente que pode retornar à vida produtiva, não vai se aposentar por invalidez, vai continuar tendo uma vida saudável. Tá? Se eu demoro, eu tenho um paciente que vai ter problema e automaticamente arrasta uma parte da família para o problema, é inevitável, a mulher tem que cuidar desse paciente, um filho tem que se dedicar, e aí você começa a ter aí uma série de agravamentos colaterais da doença, que também tem impacto profundo na economia. Tá? Então, a gente aqui tem um medicamento que é capaz de melhorar de maneira efetiva a vida do paciente e melhorar de maneira efetiva, ou não melhorar, mas pelo menos abrandar os custos para o sistema de saúde. Tá? Em termos de terapia, tá? Nós temos, quer dizer, radiofármacos sempre se destacou até 2019, 2017, 2018, na verdade, como grandes agentes diagnósticos. A partir de 2019, 2018, 2019, 2020, né, com a aprovação tanto pelo FDA quanto pelo ANM, né, europeu e americano, do Xofigo, né, da Bayer, que é o dicloreto de rádio, e o radioemissor alfa, o mercado de terapêuticos tem aumentado exponencialmente, dada a qualidade da terapia. Tá? E aí eu vou botar aqui uma série de imagens que transforma de maneira visual o que eu estou querendo dizer. Então, isso aqui é um paciente, classicamente, isso aqui é um dado clínico da Nature, isso é um paciente clássico que tem tumor metastático proveniente de tumor ou uma ressecção incompleta ou com não ressecção de próstata. Tá? Então, isso aqui não, isso aqui é rim, é via de excreção, então ele vai ficar sinalizado, mas você pode ver toda a cadeia de linfonodos, toda a coluna, bacia, membros superiores, costelas, cada microponto desse é um foco tumoral. Né? Um paciente desse até 2017, 2018, 2019, mais ou menos,
Qual é o tratamento desse paciente? A gente ia tentar Samara 153 para redução da dor, né, como ponte final de tratamento, terapia da dor e óbito desse paciente, né? Com o advento da pesquisa forte, tá, da aplicação de radionuclídeos, desculpa, terapêuticos, qual é o cenário que a gente tem hoje? Então, a gente tem esse cenário hoje, tá? Esse aqui foi um dos primeiros estudos publicados, antes da aprovação, certamente. Então, vocês podem ver um paciente, mesmo paciente daqui, mesmo caso, tá? Você tem um paciente bastante comprometido, com bastante foco tumoral. Lembrando que isso aqui é rim é zona de excreção, vai dar ponto alto mesmo, tá? Mas aqui é bexiga, também vai dar ponto alto, né? Mas bastante acometido por foco tumoral, tá? E aí se começa, então, a terapia usando uma atividade bem baixa, né? Uma dosinha bem baixa, estou falando em nanogramas desse radioisótopo, desse radionuclídeo, desculpa, né? Aqui, se eu não me engano, é o PSMA, que a gente, o Lutece marcado com PSMA, e aí a gente começa o tratamento em dezembro de 2014, e em fevereiro de 2015 se faz a segunda tomografia, né, para avaliar como é que está a qualidade do tratamento, como é que está a remissão desses tumores. Tá? E aí a gente já vê muito nitidamente do paciente A para o paciente depois do B, eu não consigo ver por causa da tela, vocês podem ver nitidamente, né, uma redução, ainda tem pontos de hipercaptação, mas bem menos, a paciente nitidamente em processo de remissão. Tá? Fazemos mais um ciclo de terapia em abril, e aí, em junho, se faz uma nova tomografia, né? Um SPECT, e aí você vê o paciente absolutamente limpo, né? Não tem um foco mais. Perfeito? Não existe nenhuma terapia disponível hoje, seja imunoterápico, anticorpo monoclonal, apitâmero, nada chega a uma situação dessa que não seja por via do radioisótopo ou por via do radiofármaco. Os radiofármacos são os únicos medicamentos que tiram o paciente dessa condição A para a condição C. E aqui faço um lembrete que, com poucos eventos adversos, tá? Radiofármacos têm a tradição de causar poucos eventos adversos, pouco enjoo, pouca náusea, pouca perda de cabelo, pouquíssimo, quer dizer, praticamente não. O dicoleto de rádio ele pode causar, pela via de excreção dele, que é uma excreção intestinal, ele pode causar um desconforto intestinal, mas nada semelhante a uma QT, né? Uma quimioterapia tradicional. Então, hoje, isso aqui representa, né, um paciente que volta a ter uma vida normal. Ah, ele vai a óbito? Muito provavelmente. Ele vai ter uma remissão violenta e deve ir a óbito. Mas eu aumento a expectativa de vida com qualidade, coisa que o QT não fornece. Esse paciente volta a andar, esse paciente não tem dor, esse paciente volta a dirigir, esse paciente tem tempo de regularizar sua vida, tem tempo de curtir neto, curtir mãe, curtir filha, curtir esposa. Tem isso, tá? Não tenho nada que não seja por via de radiofármacos que chegue a um potencial desse, tá? Então, em termos de mercado, tá? Vou falar agora. O Brasil não é um país onde a gente encontra dados, mas eu vou trazer um pouco dos dados internacionais. E pelos dados internacionais, a gente tem um ou outro dado, não Brasil, mas dado da América Latina, que talvez colabore com a importância do tema. Tá? Então, o mercado de radiofármacos ele é dividido pelas pesquisas em alguns segmentos, né? Então, ou eles dividem horas por radioisótopos, horas pela fonte, horas pelo o usuário final, horas pela região, horas pela aplicação, tá? Ou horas pelo tipo, se ele é PET, SPECT, terapêutico, por aí vai, tá? Fato é que
o que se tem de projeção, tá, no mercado global é o aumento, e aí vocês podem ver tanto na América do Norte, quanto a Europa, quanto a Ásia-Pacífica, quanto a América do Sul, e aí o Brasil está dentro da América do Sul, como a África Setentrional e a África como um todo. Em todos os cenários, a gente tem o quê? Um aumento do consumo desse medicamento, tá? A América Latina, eu vou mostrar ali na frente, é o país, quer dizer, é a região que menos tem fornecido crescimento ao mercado. Por quê? Porque nós temos um sistema muito debilitado de incorporação, pelo menos Brasil, vou falar de Brasil, muito debilitado de incorporação de tecnologia dentro do SUS, tá? Mas ainda assim se prevê um aumento, tá? Então, qual é a projeção que se faz? Se faz uma projeção de um mercado que hoje está avaliado em 6 bilhões de dólares, para daqui a 6 anos, tá? Ele está com um mercado de 11,69 bilhões de dólares em volume de venda e em volume de procedimento, tá? Pegando um nicho mais pequeno, e lembrando que os Estados Unidos é o grande consumidor de radiofármacos global, tá? O mercado americano representa hoje 41% do mercado global de radiofármacos. Ele por quê? Porque o sistema de reembolso é maravilhoso, porque o sistema de avaliação pelo NIH é muito rápido, e porque o americano acredita que quanto menor você reduz a internação, maior é o ganho para esse paciente e para o sistema. Então, baseado nisso tudo, o americano tem, ao longo, desde a década de 60 e 70, investido fortemente na disseminação da tecnologia nuclear com o método de imagem e terapia, mas tem investido fortemente na produção de radiofármacos, né? Não adianta eu ter equipamento que detecte se eu não tenho quem produza esse radiofármaco, tá? Então, no mercado americano, que é o maior mercado global, a projeção para 2024, ou seja, para o ano que vem, é de um mercado de 2,7 bilhões de dólares, com um crescimento aproximado de 4,1%. Tá? Isso, 4,1% para o mercado que tem uma taxa de exames de 100 mil pacientes, né? O mercado americano ele tem muitos exames, ele procede muitos exames de terapias, mas ele tem uma taxa grande de serviços de medicina nuclear e radiofarmácias frente à quantidade da população, coisa que nós aqui não temos, tá? Ainda em relação, isso aqui está um pouquinho defasado, de 2019, mas eu acho que eu gosto de usar essa daqui porque ela me demonstra ainda como é que está o comportamento do mercado em 2019. E em 2019 foi o ano de aprovação do Xofigo, né? O primeiro radioisótopo alfa aprovado para a terapia. Então, em 2019, a gente ainda tinha 53% do volume, né, de mercado acoplado ao tecnécio, que é o grande radioisótopo para diagnóstico, né? Depois vinha iodo 131, fluoreto 18 para PET, lutécio como terapêutico, ito como terapêutico e os outros. Mas o grande forte ainda era o tecnécio. Isso há 4 anos atrás. E aí agora, de 2020 para cá, com a questão desde a aprovação, e aí essa estatística é de 2020, né? A gente vê talvez um igualamento, tá, entre diagnósticos e terapêuticos, tá? Então a gente sai aí de um mercado que está com 3,4, a previsão é de 12 bilhões quase, muito próxima daquela, mas o importante daqui é o que é a proporcionalidade entre terapêuticos e diagnósticos, tá? E a partir de 2030, o mercado começa, então, a projetar um aumento na flutuação, mas uma projeção de aumento de mercado para os terapêuticos, tá? E isso muito a reboque do térbio, que vem crescendo fortemente, com uma expectativa muito boa de aplicação,
tá? E de outros radionuclídeos terapêuticos. Tá? Então, isso aqui demonstra uma mudança de paradigma. Lembrando que 2030 está aqui na porta, né? Então, são 7 anos de projeção, é muito pouco. E aí a gente já pode ter uma alteração gradual para terapias como aquela que eu mostrei lá no slide anterior. Tá? Em termos ainda de tecnologia nuclear, eu gosto de trazer esse slide. Eu sei que é até 2024, né? Mas ela me mostra também um aumento no uso da tecnologia de imagem nuclear. Então, proporcional ao aumento do mercado da terapia, a gente também vê o aumento do mercado para o uso em diagnóstico. Tá? Ainda aqui, pegando a questão da América Latina, da América Latina, desculpa, dos Estados Unidos. Estados Unidos, como eu disse, 41% do mercado global de radiofármacos é nos Estados Unidos. Os maiores representantes, né, os players desse cenário é a Bracco. A Bayer teve ela cresceu enormemente com a aprovação do dicloreto de rádio. A gente tem a Cardinal Health, a gente tem a GE Healthcare, inclusive a gente tem a GE aqui, e nós temos, GE aqui que eu digo no Brasil, né, Healthcare, Centro de Pesquisa, e aí nós temos novos players dentro desse cenário, que é a Lantheus e é a Monroe, e aí vem outros novos agentes de mercado. Por quê? Porque esses aqui estão começando a perceber a relevância do mercado de radiofármacos para a saúde da população global. Tá? Então, não só Estados Unidos, mas a gente tem um mundo à disposição, né, desses tipos, quer dizer, não só à disposição, mas um mundo carente por esse tipo de medicamento. Aqui a gente ainda tem, em termos de mercado, a mesma coisa, e aí a gente tem aqui a participação dos segmentos, né? Então, aqui tem a Sigma, aqui tem outros players, né? Mas aí você vê aqui a América do Sul, dentro desse mercado global, tá? Ela tem uma representação extrema, isso em 2021, tá? Isso foi 2 anos atrás. A América do Sul como um todo, não estou nem falando de Brasil, tá? Ela tem uma participação bastante pequena em termos mercadológicos. Sendo que nós temos também uma grande população, ou seja, tá? Há uma dissonância entre a quantidade de radioisótopo, a quantidade de procedimento e a nossa população, o que não acontece com os Estados Unidos. Tá? Só para a gente ter uma ideia proporcional, o mercado sul-americano ele representa entre 2,5% a 3,5% de todo o movimento orçamentário do budget, né, do orçamento de medicina nuclear do mundo. É muito pouco. Nós somos uma zona densamente populosa. O Brasil, ele tradicionalmente produz radiofármacos desde 1948, 49, 50, 54 certamente. Tá? Então, não é possível que tanta tradição nos coloque numa posição de tão pouco destaque. O nosso destaque tem que ser ficado tão resumido que, em alguns slides, em algumas pesquisas, eles separam Europa, Ásia-Pacífica, África, América do Norte e outros. Ou seja, a América Latina está entre outros. Né? Austrália, Guiana Francesa, estamos nós aí nesses outros. Né? Então, precisamos recapitular e reassumir a posição de destaque. Tá? Não estou dizendo com isso que o Brasil não é posição de destaque na América do Sul. Sempre foi e acredito que sempre será. Tá? Mas precisamos firmar nosso potencial no mercado global. Em termos de dificuldades, aí eu sempre trago isso, e o professor Lauro muito bem falou ao iniciar essa apresentação, tá? Nós temos uma dificuldade real, nacional, rapidinho, que é a formação
de radiofarmacêuticos capazes, dominadores desse conhecimento para o mercado, tá? Mas em momento nenhum, nós temos carência, tá? Carência nós não temos. Temos a necessidade de uma formação continuada. Aonde reside o problema da formação? O problema da formação reside na incapacidade das universidades de entenderem que radiofarmácia é uma disciplina obrigatória e que precisa fazer parte integral do currículo das universidades de farmácia desse país. E quando eu digo a radiofarmácia como disciplina obrigatória, eu estou falando, inclusive, para as universidades públicas. As universidades públicas precisam assumir a radiofarmácia como disciplina. Tá? Não é possível, num país com mais de 700 cursos de farmácia, nós só termos 12 que ofertem radiofarmácia. Desses 12, só um oferta radiofarmácia como matéria obrigatória. Isso não é viável para a manutenção do conhecimento de uma área estratégica para um futuro aonde nós sejamos soberanos nesse conhecimento. Se nós não formarmos e formarmos de maneira contínua, nós tendenciamos a ter um enfraquecimento do mercado porque a gente não vai ter profissional, aí sim, tá? Então, o apelo que se faz, tá, é exclusivamente para a questão das universidades, tanto públicas quanto privadas. Mas as públicas, principalmente, precisam rever o seu papel estratégico na formação dos seus discentes. Os discentes da USP, os discentes da UFRJ, os discentes da UF, os discentes das universidades da UFC, da onde tiver curso de farmácia, eles precisam inserir, porque já está dentro do projeto pedagógico da farmácia, eles só precisam assumir isso como disciplina, porque senão nós teremos sim um problema de formação de quadro de funcionários, né? De funcionários que eu digo, de profissionais qualificados. Laura, eu acho que eu cheguei mais ou menos no tempo que eu tinha, tá? Se eu passei, peço desculpa, é que meu relógio subiu da minha tela, eu acho que eu acabei me perdendo um pouquinho. Mas se eu passei, peço desculpas, e aí então eu retorno para ti, para a gente... Tranquilo, Ralph, você ainda tinha mais uns 10 minutinhos para falar, 10? mas nós vamos explorar agora no bate-papo. De Não, tal simples. maneira, Eu não tinha 50 minutos para falar? É verdade, eu entendi, eu marquei errado aqui. Tá bom, desculpa, acabei acelerando à toa. Desculpa. Não, mas então vamos lá. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, e uma delas vai chamar a atenção, e eu queria lembrar, eu tenho aqui duas perguntas da nossa audiência. Uma delas é da Sinara. E a Sinara está nos perguntando: as estruturas de radiofármacos no Brasil são públicos, né? Então, você visualiza parcerias do privado e público para viabilização de produtos no Brasil? Visualizo de maneira muito simples. Eu acho que não há problema nenhum. Acho, inclusive, que a gente hoje vive um cenário onde a empresa privada, nós temos ainda poucos, tem o Grupo RPH, tem a R2BF, tem o Vilas Boas, tem a Universidade de Campinas, né, RNM, alguns grupos, e todos eles estão 100% dispostos a criar parcerias, tá? Parcerias especificamente para o desenvolvimento de novos radiofármacos. Agora, certamente, né, a empresa privada ela não é uma empresa pública. Ela só cria parceria com produtos que já apresentam previamente uma solidez.
E aí isso é uma maturidade da sua tecnologia. E certamente isso é avaliado pelo board da empresa. É muito diferente como uma empresa privada avalia um projeto, como uma empresa pública avalia um projeto, e como o CNPq avalia projeto, FAPERJ avalia projeto, por aí vai. Mas não tenham sombras de dúvidas, Sinara, que há um interesse real, e, na verdade, eu acho que há até uma procura ativa em torno de bons projetos em radiofarmácia. Eu tinha uma pergunta da Edenilza, minha companheira, de de outros comitês, mas eu perdi aqui a, a pergunta da Edenilza. Ah, não, está aqui. Ao final da apresentação, gostaria que comentasse os passos do arcabouço legal para estudos clínicos com radiofármacos, ou seja, a quem deve ser submetido o estudo clínico, órgãos envolvidos além do sistema CEPCONEP e Anvisa, qual o departamento da Anvisa, a CNEM é envolvida para a liberação de radiofármacos? Aqui a pergunta da Edenilza, uma companheira já de outras comissões que fomos parte no passado. Certo. Vou falar de maneira tentar ser um pouco simples, porque é uma pergunta bastante complexa. Tá? Sim, mas você pode abrir um pouco, porque esse é um tema extremamente importante, viu? Então vamos lá. Pesquisa clínica. Pesquisa clínica para novos medicamentos, lembrando, Ednilda, que radiofármaco é medicamento. Não faz diferenciação. É o mesmo processo que você vai fazer para qualquer medicamento. Tá? Qual é a diferença com radiofármaco? Tá? Primeiro, para você trabalhar com radiofármaco, tá? Você precisa ter as licenças prévias da Anvisa. Da Anvisa, não, desculpa. Da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, você precisa ter o supervisor de precisão radiológica, você precisa ter uma área que foi historiada, qualificada e liberada, e você precisa do profissional certificado para manipular o medicamento, tá? O material radioativo. Só quem fornece esse tipo de licença é a CNEM, tá? E aí, uma vez de posse dessas licenças, tá? E aí eu deduzo que, eu não sei como é que você prevê a compra desses materiais, tá? Eu não sei se você está vinculado a uma universidade ou você está vinculado a uma instituição privada, mas você precisa, caso você vá comprar, tá? Você só precisa se atentar à questão do transporte, tá? Material radioativo, ainda que seja um radiofármaco, ainda que seja um medicamento, ele se enquadra dentro da legislação de transporte de material radioativo, que é bem diferente de qualquer outro produto, tá? O ideal é que você entre em contato com uma empresa que já faz transporte de material radioativo para você não ter dor de cabeça. E o protocolo é exatamente o mesmo, tá? Aonde você vai ter a diferenciação desse protocolo? Na questão da atividade que você vai injetar nesse paciente, tá? Os limites é que são maiores, tá? São maiores no sentido de serem mais restritos, tá? Os limites são mais restritos e você precisa seguir os compêndios estabelecidos, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, se você vai fazer uma análise toxicológica, você lançar o medicamento tradicional, você vai testar 1 grama, 2 gramas, não, com radiofármaco você não vai ter essa abrangência toda, a atividade é bem menos, e a atividade, de maneira muito grosseira, tá? Entenda-se como dose, a dose aqui ela vai ser mais restrita. Mas no resto é sistema COEP, CONEP e por aí vai, e todas as licenças e toda a demora. Lembrando que o que os nossos associados reclamam um pouco, tá? E aí reclamam tanto da Anvisa quanto da CNEM, em relação ao tempo, tá? Da obtenção dessas licenças. Tá? A média na CNEM é de 6 meses a 12 meses para a obtenção das primeiras licenças. Tá? A mesma coisa para a Anvisa. Então, quando se pensar nisso, se seu laboratório não é um laboratório que já possui essas certificações todas, você vai ter aí
pelo menos um delay de 12 meses para conseguir fazer isso, tá? Se o seu laboratório já tem, não, a coisa fica bem mais facilitada. Se não, pode botar 1 ano para você conseguir as primeiras licenças. É isso, Laura. Obrigado. Agora vamos ver. Eu tenho mais uma pergunta aqui, é do nosso confrade Agostinho Assuero, da Espanha. Então, ele tem aqui, eu vou ler aportuguesado a linguagem dele. O aprendizado prático da radiofarmácia requeriria firmar convênios de colaboração com os hospitais para a passância, para que os alunos pudessem passar por lá. Isso limitaria o número de alunos a seguir os cursos ou não? Obrigado pela coisa. Em tempo, o aprendizado teórico não teria problemas por parte das faculdades? Agradeço a pergunta e eu acho que eu entendi o que ele quis saber, né? Ele está preocupado, se a gente teria uma estrutura de laboratório associada às universidades, ou a gente teria que fazer convênios, né? E 2, se isso comprometeria o aprendizado teórico, tá? Então, eu vou responder de maneira seccionada em relação à primeira pergunta, em relação à questão dos laboratórios. Hoje, o Brasil tem, e isso é uma estatística com uma certa flutuação, mas hoje nós temos 457 serviços de medicina nuclear, públicos e privados, tá? Nós temos mais de 700 faculdades de farmácia, mas seguramente nós temos pelo menos 2 serviços de medicina nuclear por região do país, tá? Por estado. Então, isso já facilita bastante, tá? De modo geral, todo hospital universitário tem radiofarmácia, tá? O que se tem é o desconhecimento que ela está lá, mas que ela está lá, ela está lá, tá? Então, o Hospital Clementino Ferreira Filho, aqui no Fundão, ele tem uma radiofarmácia longeva, antiga. A USP tem uma radiofarmácia longeva. A Faculdade de Medicina da USP, então, tem uma das mais antigas radiofarmácias do país, tá? O que os cursos de farmácia não sabem é que elas existem. Por que a gente não sabe que ela existe? Porque ela não está dentro do escopo das farmácias hospitalares. Ela está totalmente à parte. Porque o sistema de compra é diferenciado, a terapia é diferenciada, o rejeito é diferenciado, o descarte é diferenciado, a recepção é diferenciada e o paciente também é diferenciado. Então, a gente tem essa diferenciação, tá? O que acontece? Em relação à sua pergunta especificamente, isso impactaria na questão de se firmar acordos caso a universidade não tivesse? Isso impactaria no serviço? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque a gente poderia programar as turmas do curso de farmácia, elas começam muito inchadas, mas elas terminam relativamente não tão inchadas assim, tá? Então, uma turma com 20 alunos, você conseguiria, ao longo de um semestre, dar uma sólida instrumentalização prática dentro de uma radiofarmácia hospitalar ou centralizada, vinculada a essa universidade, seja por meio de convênio, seja por meio da universidade própria, tá? E, certamente, aí respondendo a sua última pergunta, o conhecimento teórico, ele hoje não teria problema, porque a gente já conseguiu formar massa crítica para ter professores de alto nível dentro das universidades, tá? Então, não vejo problema em relação a isso. Mas o conhecimento teórico totalmente desvinculado da prática, ele não teria muita solidez na formação desse discente. Tá? A radiofarmácia, ela é, assim como uma química, assim como uma inorgânica, assim como uma geral, ela é um conhecimento que precisa estar acoplado à prática. Saber marcar, né, ou radiomarcar um kit não é tão complexo, mas ele precisa de prática, assim como você precisa de prática para fazer uma boa quimioterapia.
Tá? Então, a gente precisa estar acoplado nesses dois sentidos, sim, mas eu acho que o Brasil já tem uma soberania muito grande, tanto na pública quanto na privada, que suporte bem a demanda das instituições públicas e privadas dos discentes de farmácia. O Ralph, eu vou perguntar a Simone, pedir para ela se ela quer abrir a câmera. É, ela está dizendo que ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem um programa de ensino dessa disciplina lá. O Simone, você poderia abrir um pouco a sua câmera? Podemos fazer algumas perguntas para você? Oi, boa noite. Ah, Nós, então, a pergunta é como é que agora, depois de tanto tempo, vocês, ou pelo menos aqui, supõe-se vocês não tinham, passam a ter, qual foi a motivação para vocês criarem a disciplina e lecionarem esse assunto, né? então, obrigada pela pergunta. Eu gostaria de parabenizar o professor Ralph pela palestra, né? Justamente me interessei pela palestra porque a gente está iniciando com essa proposta da disciplina no curso de farmácia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E acho que a gente pode, em algum momento, conversar mais a respeito, porque a gente está realmente engatinhando nisso, né? Nós temos... Essa proposta veio de uma discussão do currículo, né? E nós temos o Departamento de Produção de Matéria-Prima, que abraçou, né, a disciplina como sua para ofertá-la, né, para os alunos. Infelizmente, né, é uma disciplina que está proposta para acontecer apenas como alternativa obrigatória, que não é uma disciplina obrigatória, né, como tu falaste, né, que a maioria dos cursos que oferece não oferece como obrigatória, né? A gente também tem esse impasse, e o que nos coloca mais nessa situação é o número de horas do currículo, né? O currículo de farmácia ele já tem um número de horas bastante grande, né? E a gente tem essa briga para incorporar novas disciplinas justamente porque levaria a um inchaço maior na disciplina, né? Eu tenho duas colegas que estão aqui também na sala, que são minhas parceiras na disciplina, né? A professora Aline e a professora Irene. E a gente tem um convênio, então, com o Hospital de Clínicas, né? Que é o nosso hospital escola, que vai nos proporcionar a vivência prática, mas não exatamente uma prática, né? Eu acho que por enquanto, vai ser uma prática observacional, né? E é mais ou menos essa estrutura que a gente está colocando, né, em funcionamento a partir do próximo semestre. Não, eu acho louvável. O que a gente, quer dizer, o único que tem disciplina obrigatória é o curso de farmácia da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E o que a gente... E, obviamente, isso é uma luta departamental em glória, você sabe como é que é isso, a gente ali é uma briga de foice, né? Mas a gente conseguiu convencer pela questão estratégica, né, não da redução, entenda, né? O MEC também engessa muito quando ele bota aquela percentual em cima do eixo de análises clínicas, da área de saúde social, então a gente fica muito preso, tá? O que a gente teve como alternativa foi reduzir 1% em cima de todo mundo, de carga horária, e a gente, então, criou obrigatoriamente a disciplina de... Aí a gente não afetou ninguém, né? 1% é muito pouco, né? E aí a gente conseguiu, então, contemplar a disciplina, com prática experimental, tá? Eu entendo a questão, e aí eu já faço um alerta para você, Simone, em relação à questão da prática, tá? Qual é o grande limitador da prática? É a exposição do aluno a material radioativo, né? E aí fica-se sempre com aquela pulga atrás da orelha. Preciso eu dosimetrar todos os alunos, tá? Isso, de fato, é um risco? Na verdade, depende da carga horária, tá?
Então, se você trabalhar dentro da carga horária onde você tem um rodízio, eu não preciso cair na exigência do dosímetro, a sua prática vai ficar mais facilitada, tá? Se você cair numa prática onde você... E aí a questão do rodízio é muito importante, a questão da alternância dos dias, entendeu? Se você faz dias continuados um atrás do outro, a exposição é continuada. Se você intercala, a exposição é esporádica. E aí isso você consegue, não é burlar o sistema, tá? É simplesmente facilitar a vida para que você não tenha, a cada novo aluno, você tem que dosimetrar todos eles, fazer controle de dose, sendo que, de fato, a dose que ele vai se expor é muito pequena, tá? E o que a gente faz aqui é também, na hora da prática, só manipular atividade baixa. A gente não manipula, exemplo, radiofármaco terapêutico beta, que tem uma alta dose, uma alta atividade, né? A gente vai fracionar alfa, que é muito fácil de fracionar, e tecnécio, que tem uma atividade muito baixa, entendeu? Ai, perfeito. Muito obrigada. E vocês ainda têm a vantagem de ter o Instituto do Cérebro, aí, que também faz um excelente trabalho de radiofarmácia, né? Então, assim, é importante para vocês do Sul assumirem para vocês essa posição de liderança, até porque o Grupo RPH começou, tanto o Grupo RPH como o Rádio, começou como incubadoras aí da PUC Rio Grande do Sul e hoje tem dominado aí o mercado nacional. Então é importante que o Sul se manifeste nessa retomada das ações de radiofarmácia no Brasil. Ok. Sim, O justamente Ralph, são nossos ex-alunos. muito obrigado, Simone. Ralph, agora temos uma outra pergunta do Régio dos Santos Gomes. Ele nos pergunta, pode falar um pouco sobre nanoradiofármacos? Posso falar, vai fugir um pouco do escopo, né? Mas posso falar. O que são os nanoradiofármacos? Os nanoradiofármacos são os radiofármacos em escala nanométrica, tá? Eles têm a grande vantagem em relação aos radiofármacos convencionais, que é a permeação por barreiras mais difíceis do radiofármaco tradicional penetrar. Então, um exemplo clássico disso, tá? A gente quer fazer uma terapia... vou dar um exemplo clássico que a gente conseguiu, tá? Qual é o grande limitador que nós temos hoje na alfa-terapia, né? Usando o dicloreto de rádio? É o problema da sua excreção intestinal. A excreção intestinal ela é muito longa, ela é muito debilitada, e aí eu tenho, ao longo do meu percurso intestinal, a emissão de alfa. E isso gera desconfortos gastrointestinais para esse paciente, tá? Uma facilidade é quando você pega esse dicloreto de rádio e transforma ele numa nanomicela, tá? Então, um sistema micelar, ele deixa de ter uma excreção intestinal e passa a ter uma excreção 100% renal. E aí aquele desconforto do paciente aí deixa de existir. E aí eu tenho menos efeito adverso ainda. Então eu facilito, eu promovo a qualidade desse medicamento, tá? Então o nanoradiofármaco ele vem como uma esperança de se melhorar ainda mais um medicamento que já é muito eficiente. O Ralph me permita entrar na pergunta dele e Claro. tirar uma dúvida. Mas o mundo hoje, quando você fala em nanomedicamentos, etc. e tal, o mundo morre de medo, acha que as partículas nanométricas vão para o cérebro, vão destruir o cérebro, etc. Quer dizer, alguém já conseguiu desmistificar essa questão de nanomedicina, nanocompostos, para dizer que são melhores do que os comuns, né? E, no entanto, existe uma presunção de que a escala nanométrica para fármaco e medicamento é o diabo. Concordo. É um diabo porque nós temos uma dificuldade de andar junto com o sistema legal, né? Se o sistema legal ele nos acompanhasse e nos desse o arcabouço, a gente não teria problema em relação a isso. Mas respondendo de maneira muito clara, em relação à questão
da segurança dos nanofármacos de maneira geral. Tá? Existem, e principalmente, Lauro, dos últimos 5 anos para cá, tiveram muitos estudos de longa exposição. Tá? Então, tem um estudo que usou sílica mesoporose e dexapatita na escala nano, tá? E ela fez a aplicação em pacientes, tá? Em pacientes, por 24 meses. 24 meses ele aplicou diariamente uma dose de nanodoxapatita para pacientes que tinham osteoporose e em pacientes saudáveis. Tá? E não teve nenhum evento adverso ao longo dos 24 meses. Tá? Em relação à questão da passagem pela barreira hematocefálica, ou muitas pessoas ainda têm medo que possam formar clotes no pulmão, fazer embolia, esse tipo de coisa. Tá? Existe um grande estudo, nós até fizemos parte de um consórcio, né, a gente usando o radiofármaco como teaçador, né, para provar que não passava pela barreira hematocefálica, e não passa. Tá? Quando você injeta radiofármacos, e a gente aqui avaliou do tamanho de 5 até 500 nanômetros, tá? A gente não percebe nenhum tipo de passagem pela barreira hematoencefálica. Esse é um dos fármacos que nós avaliamos. A gente avaliou fármacos poliméricos e carbonáceos. Tá? Eles não passam. Tá? O que a gente observa é fármacos muito pequenos têm uma excreção renal muito rápida, e rápida mesmo. Quando a gente diminui a escala para 50, 20, 30, a gente acaba tendo uma excreção de 10, 15, 20 minutos, né? 80% sai pela urina, mas a gente não tem uma absorção cerebral ou a formação de embolia, isso a gente não observa. Tá? Então, eles são seguros. O que falta é a necessidade da Anvisa e do Inmetro e dos órgãos que lidam com o Inmetro até lançou agora uma normativa, né, para a regulamentação oficial dos nanofármacos dentro do país. Eu estou acompanhando aqui o chat e não sei se me perdi, mas se eu me perder, a gente vou me reencontrar. A gente Mas se acha. eu, antes de continuar com as perguntas, quero falar que estamos recebendo um grande número de mensagens elogiando a sua palestra, e tenho aqui do Miguel Cavalcante: excelente palestra, professor Ralph. Sou aluno de farmácia, estou no 3º período, sou muito interessado nessa área. E essa palestra me ajudou muito a conhecer esta área. Ok. Mas agora temos uma pergunta da nossa recém-empossada acadêmica titular da academia, a professora Juliana Dreyfus. Ela faz o seguinte comentário: maravilhosa palestra, doutor Ralph, agradeço. Eu estou implantando uma plataforma com PET, SPECT e CT experimental. Tenho licença Senem, porém encontrei dificuldades para comprar o radiofármaco. Temos apenas um médico que pode fazer essa aquisição em toda a universidade. Eu, como farmacêutica, tendo Senem, poderia fazer essa solicitação? Gostaria de uma orientação, por favor. Muito obrigado. Juliana. Juliana. Então, Juliana, o que acontece? Depende da plataforma que você vai usar. Tá? Se for para aplicação em humanos, de jeito nenhum. Só quem pode solicitar, de acordo com a norma nacional, radiofármacos para aplicação em humanos é o médico nuclear. Tá? E, certamente, o que você tem que estar atenta, tá? Se você está vinculada a um hospital já, você tem que estar atento ao radioisótopo que você vai usar, tá? A quantidade que você pretende usar, porque lá no plano dele, quando ele planeja, quando você manda para a Senem o seu formulário, tá? Você coloca lá um range, né, de atividade que você vai usar ao longo do mês ou ao longo do ano. Tá? Se você for aumentar demais a demanda do hospital e sair dessa faixa aqui, você também vai ter problema. Então, você precisa ver qual é o seu range. Tá? Agora, se você vai trabalhar com escala animal, e aí
com micro-PET-SPET, tá? Você consegue o radioisótopo sem necessidade do médico, tá? Mas aí a sua atividade tem que ser muito menor, tá? Então, exemplo, se você vai pedir, sei lá, 100 microquirris, 100 miliquirris, tá? Você só poderia pedir 99 microquirris, que é o limite de isenção para estabelecimentos não médicos de terem, então, a compra do radioisótopo, do radiofármaco. Tá certo? Ok, agora a pergunta do André Damasceno, que nos faz a seguinte questão. Como observar os preceitos da radioproteção dos discentes nas práticas de radiofarmácia? Como fazer o que? Observar os preceitos da radioproteção? É, Então, foi o que eu estava falando para a Simone. É simples, tá? Na prática, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente está trabalhando com discente, tá? O discente, calma aí, como observar os preceitos da radioproteção na prática? para os discentes da radioproteção nas práticas de radiofarmácia. Tá, então é exatamente o que eu estou pensando. Então, é simples, André. O que você tem que pensar é na questão, o que nos importa quando a gente trabalha com material radioativo, né? São os três principais preceitos, mas aí a gente tem tempo, exposição e distância, né? Então, idealmente, o que a gente vai trabalhar aqui, já que a distância ela é fixa, né? A bancada é normal e a distância do discente vai ser a mesma, então a gente vai trabalhar com tempo, né? E exposição. Exposição, vou trabalhar com uma atividade, né? Uma dose menor, e vou intercalar essa dose, como eu falei para a Simone, né? Então, ao invés de você trabalhar em módulo contínuo, intercala essa turma, faz semana sim, semana não, porque aí você cumpre os métodos, quer dizer, cumpre os preceitos da radioproteção para o discente, né? E evita trabalhar com radioisótopos na prática discente que tenham atividades muito altas, né? Você não vai trabalhar com fluoreto, que tem 1,52, né? Você não vai trabalhar com lutécio, que tem 800 e alguma coisa, agora não me lembro de cabeça, né? Trabalha com tecnécio, trabalha com um alfa, que é fácil de você proteger. Esse tipo de arremedo, ele costuma ajustar bastante esse tipo de preocupação. Ok. O Ralph, nós estamos já bem avançado no nosso horário, muito próximo da gente chegar aos finalmente. Tá bom. Eu não tenho certeza se cobrir todas as perguntas que chegaram no chat. Se alguma pergunta não foi respondida, eu vou pedir àquele que não viu sua pergunta respondida, que levante a mãozinha ali e nós vamos atendê-lo. Eu agora quero aproveitar para, primeiro, reforçar os agradecimentos ao Ralph, um grande expert em radiofármacos, e eu, pessoalmente, tinha uma pergunta para você, porque a gente ficou um pouco fora dos aspectos. Quantos radiofármacos hoje estão sendo utilizados, tanto para diagnóstico quanto para a terapêutica no Brasil? Você tem uma ideia se são 5, 10, 20, 50, coisa desse tipo? Então, o Brasil tinha, né, antes da implementação das regulamentações e com o IPEM operacional 100%, tá? A gente tinha, em média, entre 45 e 47 radiofármacos em circulação. Tá? Hoje, nós estamos, se eu não me engano, Lauro, 35 radiofármacos ofertados. Tá? E aí nós temos isso. Certamente, a empresa privada oferta mais ou menos o que o IPEM ofertado. Então, a gente não tem muita variabilidade de novos medicamentos. Tá? O que a gente tem de diferente hoje que o IPEM não faz, que as indústrias privadas têm feito, é o dicloreto de rádio, que o IPEM não fornece, as indústrias têm fornecido, tá? Mas, em contrapartida, o IPEM fornece muito eficazmente o lutécio e o samário e o ítrio como terapêuticos beta, que as indústrias privadas ainda não oferecem. Tá? Mas, em média, são 35 radiofármacos
que o Brasil disponibiliza hoje para a rede privada e para a rede pública. Ok. Eu estou tentado a fazer, mas ainda tenho que conversar com o nosso pessoal do grupo, a convidá-lo a fazer mais uma palestra para nós, agora abrindo os compostos e as empresas que estão trabalhando e as formas de apresentação deles. E também que pudesse comentar um pouco da questão do custo envolvido em cada atividade, em cada... Quer dizer, o particular não compra nada, quem paga todos os seus planos de saúde ou o próprio SUS que banca, não é isso? Mas alguma ideia de valores, porque a gente está... toda a sua exposição me joga para fazer suposição, quanto custa, quanto vale, qual é o valor, etc. e tal, dessas coisas. Você tem alguma coisa bem rápida, poderia falar quanto custa, por exemplo, você falou em gadolínio, você Sim, falou em tecnécio, ou sim. falou alguma coisa. Quanto custa uma dose, sei lá, Muito barata. Então, olha só, uma dose, vamos pegar um tecnécio, vamos pegar um radiofármaco que sai de maneira fluxo contínuo em grandes hospitais. Vou pegar o MDP marcado com tecnécio 99, tá? O custo médio, tá, desse radiofármaco marcado, ele está na casa entre R$ 242 e R$ 342, tá? A dose, entendeu? Então, ele é barato. Agora, se nós formos para os terapêuticos, isso muda drasticamente. Se você for pegar um Lutetium 177 marcado com PSMA, a dose está entre 7 e 8 mil reais. Tá? Então, um paciente que vai fazer uma terapia com lutécia, ele vai fazer, em média, entre 5 a 8 doses. Tá? São 5 a 8 ciclos. E aí você multiplica por 8 mil reais, vai dar aí 64 mil reais a terapia desse paciente. Tá? o tratamento dele, né? Isso, exatamente. Os planos de saúde cobrem? Não, os planos de saúde não cobrem. O SUS é que não cobre. O problema no Brasil hoje, Paulo, e aí eu vou aproveitar só esses minutinhos que eu tenho, eu sei que eu já estou no avançar da hora. Mais uns 8, 10 minutos. É isso, eu vou fazer aqui não é uma reclamação, mas é um levantamento importante, tá? O SUS não só não cobre, como o SUS tem uma dificuldade enorme na atualização dos preços de tabela, tá? Então, para você ter uma ideia, hoje o SUS cobra num exame de cintilografia óssea, que é usando o tecnécio 99 MDP, tá? Ele está custando hoje, para o SUS, R$ 150, tá? Isso incluindo tudo, sendo que só a dose hoje é mais de R$ 200, tá? O SUS não incorporou ainda nenhum radiofármaco terapêutico. O SUS não incorporou o dicloreto de rádio, tá? E o dicloreto de rádio, hoje, a dose dele, Laura, está R$ 24 mil. A dose. Tá? Mas a incorporação tem que passar pela Conitec. Sim, tem que passar, mas a tabela de procedimentos do SUS para a área de medicina nuclear parou em 2014. Ela nunca mais foi atualizada. Então, a gente está caminhando para 10 anos de desatualização num cenário de muito fervor econômico, né? Então, isso gera não só um desgaste, mas gera uma dificuldade de você permitir a incorporação de novos elementos dentro do SUS. E aí quem perde é a população brasileira, que não tem acesso a uma medicina de precisão. Ok. O Ralph, antes da gente fazer o encerramento, eu queria lembrar a nossa audiência que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil tem algumas vagas em aberto e mais algumas vagas que serão liberadas em breve. E nós estamos com um edital aberto para os novos membros titulares e membros associados. De modo que houve a nossa secretária, a Cibele, colocou aí no chat de que os interessados em fazer parte da Academia de Ciências Farmacêuticas, seja
como membro titular, seja como membro associado, podem verificar os editais que estão em abertos e procurando no site www.cienciasfarmacêuticas.org.br. O nosso edital ele se encerra agora em abril. Nós já temos uma porção de gente inscritas, mas ainda, muito especialmente para membros associados, em que a gente quer reunir experts da área farmacêutica no nosso quadro para formar eixos temáticos de discussão, blocos de discussão. Nós estamos abrindo essas inscrições. Assim como para membros titulares, temos vagas ainda em aberto e que podemos fechar em breve. Certamente, com esse edital, praticamente fecha o quadro da academia, e exceto se a diretoria deliberar por abrir novas vagas, a gente vai ficar com elas fechadas. Mas que vale a pena, aqueles que têm interesse, que gostam dos nossos programas, que têm interesse em fazer parte da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, podem fazer isso, né? Pode se inscrever. E ela tem praticamente mais uns 10, 15 dias de edital em aberto ainda. Então, nós estamos chegando ao fim de nossa palestra sobre radiofármacos. Eu quero, de forma muito, muito especial, agradecer ao nosso colega. Nós somos companheiros no CTT e DCB da Farmacopeia Brasileira. O Ralph é nosso expert em nomenclatura de radiofármacos, né? Então, nós atuamos dentro do nosso CTT e ele tem a sua contribuição desse bloco. Então, só para, antes de encerrar, né, a gente tem sempre aquele nosso praxe de pedir para aqueles que estão presentes, nossa audiência ainda, né, que abram as câmeras, né, para que a nossa secretária registre aqueles que estão presentes nessa coisa. Todo mundo abrindo câmera. Quando estiver pronta, o Cibele me informe e a gente passa para a segunda parte. Então, tá bom. Sim, pode ser. Tá ok. Então, nós temos para a próxima semana, no dia 27, mais uma apresentação que vai ser o tema relacionado com desafios da pesquisa clínica, novos desenhos e concepção de estudos e a Real World Evidence nesse bloco, né? Nós que convidamos aqueles que se inscrevam e participem dessa nova atividade que vamos fazer. Então, com isso, a gente tem tudo para agora levantar as mãos e bater palmas, fazer uma salva de palmas ao Ralph por nos prestigiar, estar conosco nesse dia. Foi muito rica e muito importante a sua contribuição para fazer um pouco de atualização sobre essa temática. Embora só tenha estado ainda dentro do nosso eixo, de convidá-lo para fazer uma outra apresentação, abrindo as características dos principais radiofármacos, né, para que a gente possa entender como são obtidos, como são usados, coisa desse tipo, um pouco mais pontual em cada um deles. E com isso nós encerramos a nossa atividade de hoje, agradecendo a todos, desejando uma boa semana e aguardamos vocês na próxima segunda-feira aqui nesse mesmo canal do Zoom. Aqueles que participaram do evento terão a apresentação liberada dentro de 15 dias. A vocês todos, uma boa noite e até breve. Obrigado, Laura. Boa noite a todos, obrigado. Parabéns. Se precisar, entre em contato. Buenas noches. Entrarei Boa sim, noite, caro obrigada. amigo. Boa noite. Boa noite.